Então, enfim, Ricardo, passo a bola para você aí, para você arrematar essa lógica do movimento versus o bolsonarismo. Afinal, o bolsonarismo é um movimento que tem futuro? Não, eu não acho. Eu não acho que o bolsonarismo tenha futuro. Primeiro pelo seu nome, né? Assim, é um movimento que está tá tão vinculado a uma personalidade que quando essa personalidade sair do poder, ela não tiver chance de voltar ao poder, acabou o propósito. Qual é o propósito do bolsonarismo se não proteger Bolsonaro, defender os interesses de Bolsonaro, colocar Bolsonaro no poder, etc, etc. Ou seja, é todo um movimento construído em torno de uma pessoa. Não bastando isso, essa pessoa ainda é um idiota. Porque podia ser uma pessoa notável, não é. Então, assim, é um movimento personalista e construído em torno de uma pessoa que é um imbecil. E pior, terceiro fator, é uma pessoa que está se dando mal. Não é um cara que. Ah, o lulismo, por exemplo. O lulismo é um termo que o André Singer criou para distinguir entre o que seria o PT antes de Lula ascender e o que seria esse grande movimento de massas do lulismo, que, aliás, se tornou até maior do que o próprio PT. O lulismo ainda tem algum sentido, porque, afinal de contas, o Lula se elegeu 2 vezes, fez sua primeira sucessora, fez sua segunda sucessora, 4 mandatos e está voltando. Bolsonaro não. Bolsonaro tem um mandato e já era. E se ele não for parar na cadeia, ele fica muito feliz de não parar na cadeia. Então não é uma coisa que tenha muito futuro pela sua própria definição. A definição da coisa não faz sentido. E eu sempre me impressiono muito também com a incompetência dos bolsonaristas em não terem criado um movimento capaz de rivalizar com o MBL. Um movimento organizado, capaz de rivalizar com o MBL. Eles tentaram fazer isso no Direito de São Paulo, eles tentaram fazer isso lá no Movimento Brasil Conservador, eles tentaram alguns spin-offs do bolsonarismo, mas nunca conseguiram. Eles nunca conseguiram se organizar para isso, e eles teriam condição. O bolsonarismo dispõe de muito mais deputado que a gente tem. A gente tem um deputado, que é o Kim Kataguiri, que está lá na Câmara Federal. Eles têm vários. Pelo menos ali eles tiram uns 20 deputados. Isso dá uma quantidade enorme de gabinetes, dá uma quantidade enorme de cargos, eles usam tudo. Então, assim, você teria uma estrutura para montar um movimento que seria uma estrutura bem maior, bem mais poderosa que o MBL, e eles nunca conseguiram fazer isso. E aí a pergunta é, quais os fatores que fazem com que eles não consigam se organizar desse jeito? Eu acho que são vários. Primeiro, os caras não gostam de trabalhar. Eles trabalham pouco, eles gostam de falar muito e ficar, sabe, tagarelando demais em rede social, mas eles não trabalham tanto assim. Segundo ponto, eles são muito individualistas. Se você tira assim a família Bolsonaro, que meio que dá o cerne de tudo ali, que é o centro do bolsonarismo, tirando a família Bolsonaro, na parte de baixo dos deputados, eles são individualistas. Eles não conseguem realmente convergir. Eles convergem assim, para ir num congresso, para ir num CIPAC, para um retweetar o outro, mas uma convergência de movimento, uma convergência de articulação com um propósito, com um fim, com um modo de ação, com um caminho que é adotado coletivamente, isso eles não conseguem fazer. Então tem esse outro fator. E o terceiro fator é que um movimento organizado não pode ser personalista do jeito que o bolsonarismo é. Não dá para ser as duas coisas. Você pega, por exemplo, aqui no MBL, sem dúvida, a pessoa assim, que tem a articulação mais profunda do movimento e que é meio que a alma do movimento é o Renan. Todo mundo sabe disso. Mas o MBL não é o renanismo. Então, ele não está em torno de um personagem, e este personagem é a única coisa que interessa, tudo mais não interessa. Ao contrário, a gente tem quadros do movimento que são, do ponto de vista do conhecimento público, maiores que o Renan. Nós temos o Kim, nós temos o Arthur, eles são gigantes, todo mundo conhece. O Renan é conhecido, mas ele é menos conhecido. E não há problema nenhum nisso, e ele próprio não tem problema com isso. Então, essa é uma diferença essencial entre o MBL e o bolsonarismo. Bolsonaro jamais admitiria qualquer figura pública ser maior do que ele. Porque o que interessa é ele. Então você fica aquela coisa, os caras se associam ao cidadão. Então eles não conseguem construir uma coisa coletiva. Eles não conseguem construir uma pauta. E como o governo fracassou, e tem esse detalhe, como o governo fracassou, no fundo, a pauta do bolsonarismo se torna a defesa do Bolsonaro. Não dá para ter outra pauta, porque se eles tivessem outra pauta, essa pauta deveria ser implementada no governo Bolsonaro.
Só que o governo Bolsonaro não tem forças para implementar quase nada. Então, eles são meio que forçados a adquirir como única pauta válida, universalmente, a defesa do Bolsonaro. Então, esse é o problema. E por isso que eu acho, o Bolsonaro caiu, o bolsonarismo ele pode até sobreviver de maneira difusa, o olavismo sobreviver de maneira difusa, mas nunca será mais essa força potente que um dia já foi. Isso já passou, isso está no passado.